Quero ler aqui com todos vocês um capítulo que está no livro de Romanos, na verdade, Carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 16. Vamos ler comigo? Romanos 10, verso 16. E diz assim: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Esse aqui é um trecho do capítulo 10 das cartas aos Romanos, e é uma fala de Paulo. Ele está aqui se referindo ao profeta Isaías. Ele está fazendo uma referência do Antigo Testamento, e algo que é muito válido agora, né, no Novo Testamento e nos tempos atuais. E o tema de hoje que eu trouxe é: você já leu a Bíblia hoje? E assim, a Bíblia, ele é o livro mais antigo de fé e prática existente. Apesar de ser um livro histórico, rebuscado, parecer ser difícil, não é tão difícil assim. O que muitas vezes nos falta é realmente o conhecimento e o entendimento para a gente poder se aprofundar na Bíblia e poder ter uma intimidade com ela. Bom, eu amo a palavra de Deus, eu amo ler a Bíblia. E a minha primeira experiência com a Bíblia, com a leitura dela, como no louvor que a gente orou no início aqui dessa live, os olhos se abriram ao partir do pão. E essa é uma menção que se faz a dois discípulos de Jesus que iam caminhando logo após ao ressuscitar de Jesus, porém eles ainda não sabiam que Jesus já havia ressuscitado, e eles caminhavam tristes e pensavam: nossa, o que será de nós agora que o nosso mestre foi crucificado, que Jesus foi crucificado? Eles andaram com Jesus e sabiam que Jesus iria voltar, ressuscitaria, mas eles ainda não tinham visto isso de fato. Então, um certo homem começa a caminhar com eles pela rua, no caso lá pela estrada, né, o caminho de Emaús, o caminho ao qual aqueles homens estavam fazendo. E certo homem pergunta a eles por que estavam assim tristes, abatidos, preocupados. E eles começam a se lamentar e falar da tristeza deles, ao qual o Senhor deles havia sido crucificado. Eles não saberiam agora como iriam estar lidando com a vida deles. Só que aquele homem que caminhava com eles era Jesus Cristo. Mas eles, tão tontos e atordoados na sua tristeza, não o perceberam. Eles não o enxergaram. E num dado momento, esses homens se sentam para comer junto com Jesus, porém eles ainda não sabem que esse é Jesus. E quando Jesus então pega o pão e o parte, dividindo com eles ali o alimento,
A Bíblia nos diz que os olhos daqueles homens se abriram e eles despertaram para que aquele homem que estava ali com eles era Jesus, era o Messias, era o Senhor que cumpriu aquilo que ele disse, que ele ressuscitaria e ele voltaria para os seus. Mas foi no partir do pão que os olhos desses homens se abriram. E eles logo ficaram em contentamento, porém Jesus já não estava mais ali com eles. Então, assim, a Bíblia, quando nós lemos ela e nós nos encontramos com Jesus e suas histórias, ela é, aos nossos olhos, uma abertura, é um iluminar de Deus para nós. É uma visão nova que Deus nos dá sobre a vida, sobre uma perspectiva de vida. E isso a gente consegue a partir do momento que a gente gera uma intimidade com a palavra de Deus, com a leitura. A Bíblia, a leitura bíblica, a vida de fé, a vida de prática de fé, de oração, que é uma prática de fé, ela tem que ser na nossa vida assim como acordar todos os dias, tomar café da manhã, tomar banho, escovar os dentes. Ela precisa fazer parte da nossa rotina. A Bíblia, ela é um alimento vivo. Jesus mesmo é o pão do céu, o pão que caiu do céu para nós, para nos alimentar. Ele é o pão da vida. A Bíblia toda hora vai se referir a Jesus dessa maneira. Então, sendo ele o pão da vida, se a gente faz o alimento perfeito, se a gente tem esse alimento diariamente, se a gente se alimenta dessa palavra, dos ensinamentos de Jesus, o que a gente está alimentando em nós é a nossa vida espiritual. Hoje em dia, nós vivemos muito pelas nossas emoções. E quem é que controla as nossas emoções? A alma. Ou seja, a nossa alma, ela é alimentada diariamente por diversas coisas. Diversas. Nós alimentamos a nossa alma com músicas, nós alimentamos a nossa alma com comida, bebida, fartura, festas, alegrias, moveres e com infinidade de coisas. Algumas boas, algumas ruins. Por exemplo, a pessoa que é deitada à bebida, né, que tem ali o costume de beber muito, ela não está nutrindo muito bem a sua alma, né? Convenhamos, eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, porque a gente sabe muito bem como é que fica uma pessoa que bebe demais. E isso eu estou dando um exemplo, assim, bem prático e reto dos nossos dias atuais. É um alimento que não é saudável para a sua alma. Mas quando você alimenta a sua alma de maneira eficaz, saudável, com coisas boas, com produção do bem, com aquilo que é bom, perfeito e agradável, e melhor ainda, bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, quem ganha, além da sua alma, é o seu espírito, que acaba sendo evoluído. E quem não quer evoluir espiritualmente? Mas só que para isso é necessário a gente ter uma vida de fé, uma vida de prática, uma vida de oração. Um costume novo, um ritmo novo de vida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Há muitos anos que eu leio a Bíblia. Leio mesmo e coloco todos os ensinamentos que ela traz como prática para a minha vida. A vida inteira eu fui assim? Não, a vida inteira eu não fui assim. Mas um belo dia, quando eu tive esse encontro
com Jesus, quando os meus olhos se abriram, que eu pude ver, o conhecer, o entender, eu não quis mais outra vida que não fosse essa. Então, a partir daí, eu passei a ter uma vida de fé e prática, de busca de oração, de leitura da palavra. E para mim, nesses anos inteiros, tem sido muito edificante, tem sido muito bom. E é por isso que eu gosto de dividir isso com todos aqueles que passam pela minha vida, por todos aqueles que estão ao meu redor e até mesmo aqueles que vão um dia, em algum momento, ouvir essa mensagem. Então, assim, eu li a Bíblia sempre? Não, não li. Mas teve algum tempo em que eu fazia a leitura e eu lia, mesmo sem vontade, mesmo sem querer e mesmo sem entender. Porque assim, quando a gente não tem uma vida já ali muito pautada, fica um pouquinho complicado a gente entender os mistérios da Bíblia, as revelações que a Bíblia nos traz. E um dia, eu tendo um pouco dessa dificuldade, mas querendo continuar ali nessa leitura, eu percebi que sozinha eu não iria conseguir. Então eu fiz uso daquele que está sempre conosco, à nossa disposição. Eu pedi ajuda, eu pedi auxílio ao Espírito Santo de Deus. Ele está presente com todos, ele está presente com todos nós, em todas as situações. Basta a gente se dispor para ele. E então, a minha forma de ler a palavra mudou, porque a partir do momento que eu pedi ajuda, auxílio ao Espírito Santo de Deus, eu comecei a ter um entendimento da palavra, um entendimento bíblico totalmente diferenciado. Eu pude cada vez mais mergulhar nessa palavra, cada vez mais mergulhar no contexto bíblico, nas histórias bíblicas, e aquilo que muitas vezes parecia difícil de entendimento, deixou de ser. E para mim, os olhos se abriram, assim como os discípulos de Emaús, e a vida facilitou. A minha caminhada de fé e prática, ela facilitou. Então, se eu puder deixar uma dica para você que hoje tem esse interesse em estar conectado com a palavra de Deus, querendo ler um pouco mais da palavra, conhecer mais sobre Jesus Cristo, com quem andava, o que fazia, o que comia, o que bebia, eu te indico a começar a sua leitura pelos evangelhos. E eu te digo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Você vai ter um primeiro contato através desses evangelhos de quem era Jesus Cristo. Qual o propósito divino de Jesus Cristo? Qual a função dele aqui na terra? Por que veio? Por que foi? E por que irá voltar? Então eu indico a você a começar essa leitura, essa busca pelos evangelhos. Eu acredito fielmente que você vai ter uma renovação na sua vida, uma transformação na sua vida espiritual. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvidas. A palavra de Deus também nos ensina que todo aquele que pede, recebe. Então peça a Deus hoje, comece agora, peça a Deus hoje que Ele esteja com você todos os dias da sua vida, que Ele esteja te orientando, te ensinando, te ajudando, te auxiliando a caminhar, a entrar no novo, para que os seus olhos se abram e você possa enxergar a vida com uma nova perspectiva. Essa foi uma reflexão bem breve,
bem breve para vocês sobre a palavra de Deus, sobre a leitura bíblica, sobre uma intimidade com Jesus Cristo através da palavra de Deus. Porque é isso que a gente gera com a palavra de Deus, a gente gera intimidade, relacionamento. E isso é tudo que Jesus quer ter conosco. Eu desejo a você uma madrugada abençoada, uma noite abençoada, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, que você possa viver as prosperidades do Senhor através da palavra dele e que os seus olhos possam se abrir em nome de Jesus para um novo tempo. E se você não caminha ainda com o Senhor, com Jesus Cristo, mas tem esse desejo no seu coração, não perca tempo. Faça isso agora. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu desejo caminhar contigo, entregar minha vida ao Senhor para que Tu a conserte, o Senhor me guie, para que a minha alma e o meu espírito e a minha carne andem em concordância, sejam felizes, livres do mal. E amém. O que nós queremos é uma vida tranquila para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos uma vida de salvação. O que nós fazemos aqui hoje é plantar para colher na eternidade com Cristo Jesus. Seja abençoado por essa palavra, que ela traga transformação na sua vida e que a sua noite, a sua madrugada, o seu sono seja perfeito, tranquilo, de paz. Beijo no seu coração, fica com Deus, nos encontramos mais pra frente. Essa foi uma mensagem da Palavra Amiga, que acontece toda segunda, quarta e sexta, à 00:35, aqui pelo Instagram. Seja sempre muito bem-vindo a essa live de louvor, adoração e reflexão da Palavra de Deus. Eu sou Priscila Vilela e eu tô aqui para unir a minha fé com a sua. E te pedir também, o dia que você me ver abatido, una sua fé com a minha e vamos juntos caminhar uma caminhada do Evangelho. Fica com Deus.